E aí galera do 8º ano, meu nome é Kleber Guedes, sou professor de Língua Portuguesa e Produção Textual. Então vamos aqui dar continuidade aos nossos assuntos, aos nossos conteúdos. Bom, a nossa aula hoje de Língua Portuguesa, ela vai ser voltada para a gramática. Nós já estamos estudando a sintaxe há um tempo, certo? Nós já estudamos sujeito, já estudamos predicado, bom? E hoje, novamente, nós estamos estudando a parte do predicado, só que o foco da aula de hoje é o predicado verbo nominal. Então, apesar de parecer de que é a mesma aula, na verdade não é a mesma aula, certo? É porque o assunto ele é relacionado. A gente já estudou o predicado e hoje nós vamos estudar o predicado de novo. Só que o foco, como eu já disse, é no predicado verbo nominal. Só que para isso, de novo, a gente tem que lembrar o que é o predicado, né? Os tipos de predicado, e aí sim a gente vai dar mais ênfase nesse modelo de predicado, onde ele vai ter dois núcleos, né? O verbo nominal, tá bom, galera? Então, todo mundo aí com o livro de português, certo? Na página 85, sempre é pelo livro que nós estamos nos baseando, certo? Aonde tem aí, ó, estudo da língua, a partir da página 85, certo? Também aí chegando na 86, 87. É esse conteúdo que a gente está estudando, tá aí no livro de vocês. Predicado verbo nominal, na unidade 3. Nós estamos agora na unidade 3, tá bom? Esse conteúdo, lógico, também está na gramática de vocês. Então, só você pegar a sua gramática, aquela gramática vermelha da FTD, colocar em sintaxe, certo? Depois colocar em predicado, verbo nominal, que você também vai encontrar. Então, tanto está na gramática quanto no nosso livro de português. É claro que nós sempre nos baseamos pelo livro de português, tá bom? Então, quem já quiser acompanhando também com o livro na mão, coloque na página 85. E ao término da aula, não esquecer de anotar a atividade que vai ficar, que é na página 86, certo? É uma atividade que é só respostas, tá bom? Nessa página 86 tem as letras A, B, C, D e letra F, para vocês responderem no caderno. Só que vocês vão precisar do texto da página 85, tá bom? Onde tem assim, leia um fragmento desta crônica de Valci Carrasco. O nome da crônica É Proibido Achar. Então você faz a leitura dessa crônica e em seguida responde as letras A até a letra F, tá bom, galera? Essa atividade vai ser enviada pelo Google Sala de Aula. Então pausem o vídeo, anotem as páginas para quando acabar o vídeo você não esquecer, tá bom? Então, importante que vocês pausem agora o vídeo para poder fazer logo essa anotação e em seguida vocês dão sequência. Então, mais uma vez, nós estamos estudando a análise sintática, certo? Mais uma vez, nós estamos estudando o predicado. Temos sempre que lembrar que o predicado é um termo essencial da oração. Temos sempre que lembrar que o predicado é a parte da oração que contém o verbo, tá bom? Temos sempre que lembrar que depois que eu faço a pergunta para o verbo que eu identifico o sujeito, né? Depois que eu identifico o sujeito, tudo que sobra na oração é predicado. Então, o predicado é a parte que contém um verbo. Predicado é tudo que sobra na minha oração depois que eu retiro o meu sujeito, tá bom? Então, é sobre isso que nós estamos estudando, só que o foco da aula de hoje, certo? Da análise sintática, né? O foco da aula de hoje do predicado vai ser o predicado verbo nominal. Bom, quando acontece o predicado verbo nominal. O que seria essa análise sintática? Analisar sintaticamente uma oração significa dividi-la em partes, que é o que a gente está fazendo, né? Sujeito predicado, que a gente estudou. E estudar a relação existente entre elas. Dessa forma, torna-se possível determinar a função que cada termo exerce na oração. Ou seja, se aquele termo é o sujeito, se aquele termo é o predicado.
Termos essenciais da oração. Em toda oração, existem dois componentes fundamentais, que são eles, o sujeito e o predicado. A relação entre eles é de interdependência, já que um depende do outro. Sim, sujeito e predicado, eles se completam, podemos dizer assim, né? O sujeito pratica a ação, o predicado a ação praticada pelo sujeito. Uso do predicado. Então vamos lá. Predicado é aquilo que se declara a respeito do sujeito. Nele é obrigatória a presença de um verbo, ou até mesmo locução verbal. Então, como eu já disse para vocês, galera, o predicado é a parte da oração que vai conter o verbo, tá bom? Então, quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Eu digo que na análise sintática, o jeito mais fácil de fazer é você identifica o verbo, faz a pergunta para esse verbo, e logo então você acha o sujeito, né? E separa ele do predicado. Mas a gente vai ver aqui exemplos na prática. Agora que a gente já recordou o que é predicado, vamos direto para o predicado verbo nominal. Tá bom? Então eu precisava fazer aquela revisãozinha rápida com vocês. Então vamos lá. Predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos. Um verbo significativo, né? Verbo significativo, lembrando, galera, que é um verbo que expressa uma ação. Tá bom? Sempre quando eu falar em verbo significativo, é um verbo que expressa uma ação, certo? Então vamos lá, de novo, ó. Predicado verbo nominal é aquele que apresenta dois núcleos. Primeiro, é um verbo significativo, tá bom? E um predicativo do sujeito ou do objeto. Professor, o que é predicativo? Predicativo, galera, vai ser aquela informação básica dentro do predicado, aquele núcleo do predicado, que vai fazer uma referência direta ao sujeito, tá bom? Ou também ao objeto, beleza? Exemplo, professor. Então vamos aqui, ó. Ele sempre viu o amigo calmo. Ele sempre viu o amigo calmo. Nós sabemos que em uma análise sintática, a primeira coisa que nós devemos fazer é encontrar o verbo, né? O verbo é o viu. Aí, ó, um verbo transitivo, né? É uma ação, um verbo transitivo. Aí a gente faz a pergunta o que ou quem para o verbo, né? Quem viu o amigo calmo? Quem sempre viu o amigo calmo? Ele. Ele é o meu sujeito. Ok? Identifiquei o sujeito. Depois que eu identifiquei o sujeito, ele, tudo que sobra é predicado, né? Sempre viu o amigo calmo. Ótimo, beleza. Então, em seguida, a gente vai classificar. Eu tenho aqui como núcleo. Eu tenho aqui como núcleo do predicado a principal informação que o meu amigo ele é calmo, certo? Então aí eu já achei o predicativo, que no caso é calmo, tá bom? Calmo vai ser a parte nominal, certo? Do meu predicado, vai ser a parte nominal. Por quê, professor? Porque calmo, no caso, calmo aí não é verbo. Eu calmo, tu calmo, ele calmo. Calmo aí, no caso, não é verbo, né? Calmo aí é uma característica dele, é um adjetivo. Tá bom? Então, a parte nominal do predicado, que é o predicado, verbo nominal, tem dois núcleos, né? A parte nominal, essa que está em negrito, calmo, sempre vai ser um nome, galera. Sempre vai ser um nome. Quando eu digo nome, é uma classe gramatical que não é um verbo, tipo um adjetivo, né? Um substantivo, né? Alguma classe gramatical que não seja verbo. Então, os meus núcleos aí, a parte nominal vai ser calmo, certo? E a outra parte importante do verbo, outra parte importante do predicado, é o verbo viu, né? Viu foi a minha ação, é o meu verbo significativo. De novo, o que é verbo significativo? É um verbo que expressa uma ação. Ver é uma ação, certo? Então, por isso que eu tenho aí, ó, predicado verbo nominal, porque eu tive dois núcleos, né? O primeiro foi o verbo, viu, né? E a segunda informação dentro do meu predicado, a segunda informação importante é que esse amigo ele era calmo, beleza? Então, galera, eu tenho aí predicado verbo nominal. É um predicado, dentro do meu predicado tem dois núcleos, tem duas informações importantes, mas vamos ver mais exemplos. Predicado verbo nominal ainda, ó. Vamos ver características dele, ó. Ele apresenta as seguintes características. Primeiro, a letra A, possui dois núcleos. Acabei de falar para vocês no exemplo passado. Um verbo e o nome. Esse nome pode ser um adjetivo, né? Pode ser um substantivo, como exemplo, né? Segunda informação importante, segunda característica importante, aqui no B.
possui predicativo do sujeito ou do objeto. Professor, o que é isso? Ora, é uma palavra que faz referência ao sujeito, tá bom? No caso lá era a palavra calmo, né? Que fazia referência à pessoa, tá bom? Faz referência ao sujeito, faz referência ao objeto, tá bom? Professor, o que é objeto? Volta na aula anterior, porque a gente já estudou objeto. Objeto é o complemento do verbo. Terceira característica importante do predicado verbo nominal é a C. Indica a ação ou atividade do sujeito, né? E também uma qualidade. No caso lá, ó, a qualidade dele é que ele era calmo, né? Então fica fácil identificar aí a qualidade, tá bom? Mais exemplos aqui, ó. Os alunos saíram da aula alegres. A principal informação aqui dentro do meu predicado é que eles saíram, então aí tem uma parte do verbo, né? Predicado verbal, saíram, né? É uma ação, é um verbo significativo. E a outra principal informação que eu tenho é que eles também saíram alegres, tá bom? Quem saiu alegre? Os alunos. Então, alegres aqui é a minha parte nominal, ó. É um adjetivo, certo? E essa parte alegres, ela faz referência a quem? Ao sujeito. Por isso que ele é o predicativo do sujeito. Alegres faz referência ao sujeito. Quem é o sujeito? Os alunos. Então, esse meu predicado aqui, saíram da aula alegres, tem dois núcleos. O verbo saíram e o nome, né? Um adjetivo, a característica alegres. Então, o predicado verbo nominal, ele tem dois núcleos. Repetindo, quando o predicado é verbo nominal, ele possui dois núcleos. Beleza, galera? Vamos para mais um. O predicado é verbo nominal porque seus núcleos são um verbo, no caso aqui saíram, um verbo intransitivo, por sinal, né? Que indica uma ação praticada pelo sujeito, né? E um predicativo do sujeito. Qual é o predicativo do sujeito? É alegres. Predicativo do sujeito porque faz referência ao sujeito, tá bom? Que indica o estado do sujeito no momento em que ele se desenvolve, né, no processo verbal. No caso, ele estava alegre. É importante observar que o predicado dessa oração poderia ser desdobrado em dois outros, né? Um verbal e um nominal. Como assim, professor? Porque eu poderia separar, galera, ó. Poderia separar e fazer poderia fazer dois períodos, ó. Os alunos saíram da aula. Aí eu faria outro período agora. Eles estavam alegres. Entenderam por que tem dois núcleos? O primeiro é saíram e o segundo é alegres. O primeiro é um verbo, o segundo é um nome, tá bom? Quando eles estão juntos no mesmo período, certo? Aí por isso que ele é predicado verbo nominal. Professor, como assim no mesmo período? Galera, o período começa com letra maiúscula, termina com ponto e possui verbos. Nesse caso aqui, nós temos dois períodos. Ó. O primeiro período começa com a letra maiúscula o, termina com ponto, aula. Certo? Os alunos saíram da aula, né? Gira em torno do verbo saíram. E o segundo é eles estavam alegres. Começa com o e de eles e termina com um ponto depois de alegres. Então eu tive dois períodos. Se fossem juntos em um período só, tá bom? Se fosse um período só, eu teria um predicado verbo nominal. Beleza? Estrutura do predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal pode ser formado de, então, primeiro, um verbo intransitivo mais predicativo do sujeito, como nesse exemplo aqui, ó. Joana partiu contente. Quem partiu contente? Joana. Joana é o sujeito. Tudo que sobra é predicado. Partiu contente. Partiu contente é o meu predicado. Dentro desse meu predicado, eu tenho duas informações principais. Uma, de que Joana partiu, que é uma ação, que é um verbo significativo. Então, a primeira parte do meu predicado, o meu primeiro núcleo, é um verbo, partiu. E a segunda parte do meu predicativo, a segunda informação importante é que Joana ela estava contente. Contente é predicativo do sujeito. Por quê? Ora, é a principal informação dentro do predicado, fazendo referência ao sujeito, certo? Quem estava contente é Joana. Então, é uma característica da Joana. Então, contente é verbo? Não, contente não é verbo. Porque ó, eu contente, tu contente, ele contente. Contente a gente não conjuga, tá bom? Então, contente é uma característica, uma qualidade, é um adjetivo. Então, é um nome, certo? Então, nesse predicado aí, eu tenho dois núcleos, um verbo, partiu, e um nome, contente. Então, predicado verbo nominal, tá bom? E o predicado verbo nominal, ele também pode ser formado de, número 2 aqui, ó, verbo transitivo,
mais objeto, né? O que é objeto, professor? Objeto é o complemento do verbo, tá bom? Mais predicativo do objeto, ou seja, uma palavra que faz referência ao objeto. Exemplo, ó. A despedida deixou a mãe aflita. Primeiro a gente identifica o verbo, né? Deixou, aí faz a pergunta para ele, o que ou quem? Quem deixou, ou o que deixou a mãe aflita? A despedida. A despedida é o sujeito, ok? Tudo que sobra é predicado. Deixou a mãe aflita. E a principal informação que eu tenho é a ação, é o verbo significativo deixou. Então, primeiro núcleo, deixou. E a segunda informação importante que eu tenho dentro desse predicado, o segundo núcleo, é que essa mãe ela estava aflita. Aflita é o predicativo do objeto. Por quê, professor? Porque o objeto é a mãe. Por que, que o objeto é a mãe? Porque a mãe completa o sentido do verbo. Deixou. Deixou o quê? Ou seja, tem uma pergunta que fica no ar, né? A despedida deixou. Deixou o quê? Aí o objeto, o complemento, é a mãe. Tá bom? A mãe é o objeto. E percebam que aflita, ele completa o sentido do objeto, que no caso é a mãe. Certo? Então, repetindo, ó. A despedida deixou a mãe aflita. Primeira coisa que a gente faz na análise sintática, encontra o verbo. Quem é o verbo? Deixou. A gente faz a pergunta. O que deixou a mãe aflita? A despedida. A despedida é sujeito. Deixou a mãe aflita, predicado. Aí eu tenho como núcleo a principal informação dentro do predicado. A principal informação é que ela deixou, certo? É uma ação, é um verbo significativo. Opa, primeiro núcleo, verbo transitivo direto. E o segundo núcleo, a segunda informação importante é que ela estava aflita, que aí é um nome, tá bom? Não é um verbo, tá bom? Predicativo do objeto. Então temos dois núcleos, deixou, verbo, e aflita, que é um nome, certo? Então predicado, verbo nominal. Beleza, galera? Noção de predicado, ó. Tudo o que difere do sujeito numa oração é o seu predicado. Aí nós temos aqui, o pássaro voa. Aí você identifica o verbo, né? Quem voa? O pássaro. Então, o pássaro é o sujeito e voa é o predicado. Perceba que o predicado é o verbo. Então, sempre no predicado vai ser a parte que tem verbo. Choveu durante a noite. Maria comprou as flores. Pedro depende da mãe. Nós enviamos as flores para a professora. A nova ponte está pronta. Massa e Pérez são professores. Olha, galera, quais são aqui os sujeitos? Os sujeitos são os que estão de vermelho. Por exemplo, nesse terceiro exemplo, ó, Maria comprou as flores. Aí você identifica primeiro o verbo, que é comprou, né? Quem comprou as flores? Maria. Maria é o sujeito e tudo que sobra, comprou as flores, predicado. Aí você pode ter se pensado assim, professor, o segundo exemplo não tem sujeito, não tem nenhuma palavra vermelha. Exatamente, é porque aí nessa situação é um verbo impessoal, né? Que é um fenômeno da natureza. Choveu durante a noite. Toda essa oração aí vai ser predicado. Professor, e não vai ter sujeito? Nesse caso aí não, certo? Nesse caso aí vai ser uma oração sem sujeito, tá bom? Eu sei que sujeito e predicado é o mínimo que eu preciso para realizar uma análise sintática. Mas existem algumas exceções, né? Quando nós temos um verbo impessoal, por exemplo, pode acontecer de toda a oração ser predicado, tá bom? Mas caso contrário, todas as outras têm sujeito, ó. Pedro depende da mãe. Primeiro você identifica o verbo, né? Depende. Quem depende da mãe? Pedro. Pedro é o sujeito e tudo que sobra é o predicado. Então, galera, resumindo, todas as palavras que estão em vermelho são sujeito. E todas que estão entre colchetes aí, entre parênteses, são os predicados. Percebam que sempre no predicado é a parte que tem verbo. Não é isso? Então vamos para o próximo. Os tipos de predicado, né? O predicado verbal. Então vamos lá, predicado verbal. É o estudo dos verbos e de seus complementos. É a força significativa do verbo em relação à oração, quanto à predicação, os verbos eles podem ser. Então vamos ver aqui os tipos de predicação que existem com os verbos. Verbos intransitivos. Estão entendendo por que é um conteúdo revisional, né? Porque no sétimo ano a gente estudou, né, os verbos intransitivos. Então vamos estudar novamente. Ó. Verbos intransitivos são verbos autossuficientes, ou seja, seu significado é completo. Ele não exige nenhum complemento. Como assim, professor? Significa que eu leio aquela oração ali e ela é completa.
a mensagem dela é completa, não precisa perguntar o que, quando, como, tá bom? Eu posso colocar complementos, mas a mensagem completa ela foi passada, o básico, a mensagem básica foi passada. Vamos ver exemplos, facilitar. Por exemplo, aqui, esses exemplos de verbo intransitivo, ó. Lembrando que o verbo intransitivo, ele não exige nenhum complemento. Por exemplo, ó, o pássaro voa. Beleza, a mensagem foi dada, eu estou dizendo que o pássaro voa, certo? Então, sujeito, o pássaro, núcleo do sujeito, pássaro, e a classificação é um sujeito simples, porque é só o pássaro que pratica aqui a ação, né? Então, não necessita aqui de mais argumentos. O pássaro voa, lá, não precisa. Eu posso colocar? Posso. Mas a mensagem básica de que o pássaro voa foi transmitida. Outro exemplo, choveu durante a noite. Como aqui é um verbo impessoal, eu não preciso perguntar quem choveu. Choveu é um fenômeno da natureza, pessoal. Tá bom? Então, sujeito aí, não tem. Certo? Núcleo do sujeito, não tem, porque não tem sujeito. Aí é uma oração sem sujeito. Certo? Mas o fato é que o verbo aí ele é impessoal. Choveu durante a noite. Pronto, mensagem básica foi transmitida. Tá bom? Esse a noite aí está indicando uma circunstância de tempo, beleza? Como eu estou dizendo que choveu durante a noite, não precisa de argumentos. Já os verbos transitivos são verbos que precisam de um elemento, né, que lhe complete, tá bom? Lhe complete o significado, ou seja, os verbos transitivos, eles exigem um complemento. Vamos entender agora. Se eu disser assim, ó, Maria comprou. Ora, quem comprou, comprou algo, né? Então precisa de um complemento para saber o que ela comprou. Então esse verbo ele é transitivo. O verbo comprou automaticamente tem uma pergunta na sua cabeça. Comprou o quê? Né? Então ele precisa de complemento. Então ele é transitivo. Pedro depende. Quem depende, depende de algo ou de alguém. Né? Então não está completo aí o sentido. Nós enviamos. Enviamos o quê? Né? Quem enviou, enviou algo, né, a alguém. Então percebam que todos esses verbos eles são transitivos porque eles necessitam de complementação. O que é um verbo transitivo? Um verbo transitivo é um verbo no qual o seu significado transita. O seu significado vai além. O seu significado necessita de mais informações para que eu possa compreender a mensagem básica. Exemplos de verbos transitivos. Reforçando, ó. Verbo transitivo, completado por um termo que se liga a ele sem preposição obrigatória. Tá bom? Pode ter preposição, mas não é obrigatória. Esse complemento é o chamado objeto direto, né? Que já é assunto para outra aula. Então, ó, Maria comprou as flores. Maria comprou. Quem comprou, comprou algo. O que ela comprou? As flores. As flores é o objeto do verbo. Completa o sentido do verbo. Então, aí, o sujeito é Maria, né? Que é quem praticou a ação de comprar. O núcleo do sujeito também é Maria, porque só tem ela no sujeito aí, né? O sujeito é Maria, o predicado é comprou as flores. A classificação desse tipo de sujeito é um sujeito simples, né, pessoal? Professor, como que seria se fosse composto? Aí seria Maria e João compraram as flores. Aí eu teria dois núcleos do sujeito, Maria e João, que não é o caso aqui, só tem um Maria, então é um sujeito simples. Então, para identificar o objeto direto da oração, basta perguntar depois do verbo o que, né? Ó, Maria comprou o que? As flores. Isso, tá bom? Quem compra, compra alguma coisa. Então, logo as flores é o objeto direto. Verbo transitivo indireto é aquele verbo cujo sentido é completado por um termo que se liga a ele de maneira indireta. Então, olha, se liga, galera, os verbos transitivos necessitam de complemento. O complemento do verbo são os objetos. Quando tem preposição, o objeto é indireto, que a gente vai ver agora. Quando não tem preposição, o objeto é direto, como a gente acabou de ver no exemplo anterior. Vocês podem voltar para ver os exemplos lá. Então, isto é, quando o verbo ele é transitivo e indireto, a preposição ela é obrigatória. Então, esse é o complemento. Esse complemento é chamado de objeto indireto. Vamos olhar exemplos. Com os exemplos a gente entende muito melhor. Ó, Pedro depende da mãe. Aí, primeira coisa que a gente faz na análise sintática, identifica o verbo, né? Depende. Aí a gente faz a pergunta para o verbo, né? Quem depende da mãe? Pedro. Pedro é o sujeito, né?
Então, o sujeito é Pedro e depende da mãe é o predicado. Beleza? Então, quem é o núcleo do sujeito? Também é Pedro, porque só tem ele aí como sujeito. Como que eu posso classificar esse tipo de sujeito? É um sujeito simples, porque é só Pedro que está praticando a ação. Ele é o único núcleo do sujeito. Tá bom? Pedro depende. Quem depende? Depende de algo, de alguém. Então, ele depende da mãe. Da mãe aí vai ser o meu objeto, que é o complemento do verbo. Nesse meu objeto tem preposição, né? Ó, dar, que é D mais A, certo? Então, nesse caso aí é o objeto indireto. Então, aqui embaixo, ó, para identificar o objeto indireto da oração, basta perguntar depois do verbo, do que, a quem, para quem. Por exemplo, né? Pedro depende do quê? Da mãe, né? Pedro depende de quem? Da mãe, né? Então, quem depende? Depende de alguma coisa ou de alguém. Logo, da mãe vai ser o objeto indireto, que é o complemento do meu verbo. Professor, o que é um verbo bitransitivo? Você pode ver, né? Se a expressão bitransitivo às vezes aparece, principalmente já vem na prova do IF, pode aparecer. Mas, ó, simplesmente é quando o verbo, né, transitivo, ele vai ter complemento direto e indireto ao mesmo tempo. Ou seja, ele vai ter objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Vamos ver aqui, ó. É aquele cujo sentido é completado por dois termos ao mesmo tempo. Um que se liga ao verbo diretamente, que é o objeto direto, e outro que se liga a ele por meio de uma preposição, que é o objeto indireto. Então vamos aqui, ó. Nós enviamos as flores para a professora. Primeira coisa na análise sintática que a gente faz, encontrar o verbo. Quem é o verbo? Enviamos. Aí você faz a pergunta para o verbo, né? Quem enviou flores para a mãe? Nós. Nós é o meu sujeito. Enviamos é o meu verbo, tá bom? Nós é o meu sujeito e enviamos as flores para a professora, tudo isso é predicado. Tá bom? Então, sujeito nós, o núcleo do sujeito também é nós. A classificação desse sujeito é simples, porque só tem a palavra nós. Beleza. Aí você faz a pergunta. Nós enviamos o quê? As flores para quem? Para a professora. Então, vamos lá. Nós enviamos o quê? As flores. Meu primeiro objeto vai ser um objeto direto, porque não teve preposição. Então, as flores, objeto direto. Aí, enviarão as flores para quem? Para a professora. Para a professora tem a preposição, né? Por mais a em para. Então, o meu segundo objeto é indireto. Então, perceba que eu tive dois objetos. As flores foi o primeiro e para a professora foi o segundo. Então, o primeiro objeto foi direto e o segundo objeto foi indireto. Porque o primeiro objeto não teve preposição e o segundo objeto teve preposição. Logo, se tem dois objetos, vai ser bitransitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, ok? Chegamos aqui nos verbos de ligação. Os verbos de estado são simplesmente verbos de ligação. Eles servem apenas para ligar atributos ao sujeito. Alguns verbos que podem ser de ligação, como ser, estar, continuar, permanecer, ficar, andar, parecer, são exemplos. Ligação. Servem apenas para ligar atributos ao sujeito, na função de predicado do sujeito. Também podem ligar atributos a objetos diretos e indiretos. Galera, o verbo de ligação, ele não expressa uma ação. O verbo de ligação é só o estado em que a pessoa se encontra, ó. Ou a pessoa se encontra ou algo se encontra, ó. A nova ponte está pronta. Esse está aí, esse verbo, não é uma ação. Simplesmente é o estado em que a ponte se encontra, de estar pronta. Massa e Pérez são professores. Eu não estou tendo aqui de novo uma ação. Eu estou dizendo o que eles são. O estado deles é de serem professores. Tá bom? Então vamos aqui analisar uma por uma. A nova ponte, o sujeito é a nova ponte. A nova ponte está pronta. Quem está pronta? A nova ponte. A nova ponte é sujeito. Né? Quem é o núcleo do sujeito? Ponte, porque eu estou falando sobre ela, sobre a ponte. Como que eu classifico esse sujeito? O sujeito ele é simples, porque só tem um núcleo, que é ponte. Tá bom? E o predicativo do sujeito é pronta, porque eu estou falando sobre ela. Eu estou falando que a ponte ela está pronta. Então, a principal informação do predicado é que ela está pronta. Então, predicativo do sujeito. O está é verbo de ligação. Agora, Massa e Pérez são professores. Primeira coisa que a gente faz na análise sintática, identifica o verbo. O verbo é são. A gente faz a pergunta para o verbo.
Quem são professores? Massa e Pérez. Então, o sujeito é Massa e Pérez. Quem é o núcleo do sujeito? Massa e Pérez, porque são os dois, né? Dois núcleos. Então, como que eu classifico esse sujeito? Composto, porque são dois, Massa e Pérez. Tá bom? O restante que sobrou são professores, é o meu predicado. A principal informação nessa oração aqui é que Massa e Pérez, eles são professores. Então, professores é o meu predicativo do sujeito. E esse são aí é um verbo de ligação, porque ele não expressa nenhuma ação. Então, galera, resumindo, ó, predicação verbal é o resultado da ligação que se estabelece entre o verbo e os seus complementos. Os tipos de predicado. Para compreendermos os tipos de predicado existentes na língua portuguesa, temos primeiramente que identificar o núcleo do predicado. Predicado verbal. O predicado verbal constitui-se de um verbo ou de uma locução verbal que expressa a ideia de ação. Este verbo pode ser transitivo ou intransitivo. Lembrando, o verbo transitivo, ele precisa de complementação. O verbo intransitivo tem sua significação completa. Predicado verbal, quando o seu núcleo é constituído de um verbo ou de uma locução verbal. Maria comprou flores. Quem comprou flores? Maria. Maria é o sujeito. O núcleo do sujeito também é Maria. Esse sujeito é simples, porque só tem Maria. Comprou é um verbo transitivo, porque quem comprou? Comprou alguma coisa. E o que ela comprou? As flores. As flores, então, é o objeto direto, porque não tem preposição. Predicado nominal é formado por um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. O predicado nominal nos informa algo a respeito de um sujeito. Indica um estado ou até mesmo uma qualidade de um sujeito. E não é uma ação, né, pessoal? Predicado nominal, quando seu núcleo é constituído de um nome, pode ser um adjetivo, por exemplo. O núcleo do predicado nominal é um predicativo do sujeito. Então, a nova ponte está pronta, né? O exemplo que a gente viu já. A nova ponte, sujeito, está, verbo de ligação, pronta, predicativo do sujeito, que é sobre ele que eu estou falando. Beleza? Predicado verbo nominal é formado por um verbo significativo, uma ação, né? Transitivo ou intransitivo, mais o predicativo do sujeito. O predicado verbo nominal nos dá duas informações, a ação e o estado. Predicado verbo nominal, como a gente já viu, nós temos um verbo e o nome como seu núcleo. Na verdade, o predicado verbo nominal a gente não tinha visto, né? A gente tinha visto o bitransitivo. Ó, predicado verbo nominal, eu vou ter dois núcleos, pessoal. Um núcleo vai ser um verbo, o outro núcleo vai ser o nome. Professor, não entendi. Então vamos aqui, ó. A criança brincava distraída. Então vamos lá. Quem brincava distraída? A criança. A criança é o sujeito. Logo, o núcleo do sujeito é criança. Esse sujeito ele é simples. Tá bom. A criança brincava. É um verbo intransitivo, né? Se eu quisesse parar por aí, eu já tinha entendido. A criança brincava. Ok, um verbo intransitivo. Tem um predicativo para esse sujeito? Tem. Como que ela brincava? Distraída. Então, distraída aí vai ser o meu predicativo do sujeito. Vai ser mais uma informação que eu tenho. Então, a criança brincava, né? A criança brincava distraída. Então, o núcleo no predicado verbal e nominal é o verbo e o predicativo, que no caso é o adjetivo, né? Distraída. Portanto, brincava, distraída, né? Temos aí o núcleo brincava e distraída. Então, temos dois núcleos, um verbo e o nome. Então, o predicado ele é verbo nominal. O tipo de predicado depende do núcleo constituído e da predicação verbal. Né? Verbos transitivos e intransitivos, o predicado será verbal. Verbo de ligação, o predicado será sempre nominal. Na união dessas duas condições, teremos o predicado verbo nominal, os dois juntos ao mesmo tempo. Então é isso aí, galera. Agora é só vocês voltarem lá na parte da atividade, né? Anotar quem não anotou e realizar o exercício. Então é isso aí, galera. Tchau, tchau e até a próxima aula. Hoje nós estudamos a gramática, parte da sintaxe
o estudo do predicado verbo nominal.